Às vezes, o campo de batalha mais perigoso não está diante dos seus olhos, mas dentro da sua mente. É silencioso, invisível e constante. Você acorda e já sente o peso de um combate que ninguém mais percebe. Enquanto o mundo parece seguir em paz, dentro de você há vozes, sombras, dúvidas. É ali, nesse território oculto, que nascem os inimigos que realmente te afastam da liberdade. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, eles não chegam gritando, chegam sussurrando, disfarçados de descanso, conforto e razão. Quantas vezes você já se perguntou por que sente medo mesmo quando tudo parece bem? Por que é tão fácil começar e tão difícil continuar? Essas perguntas revelam algo profundo. Os maiores sabotadores da sua vida não estão do lado de fora, mas nos seus próprios pensamentos. E a resposta, por mais dura que pareça, é simples: você luta contra você mesmo. O mundo pode tentar te derrubar, mas é a mente que decide se você permanece no chão. Hoje, vamos caminhar juntos por esse campo interno e reconhecer os 6 inimigos invisíveis que todos os dias tentam te impedir de ser quem você nasceu para ser. Mas antes de seguir, lembre-se, este não é um vídeo sobre derrota, é um despertar. Se algo aqui tocar seu coração, não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar essa mensagem. Alguém, em silêncio, pode estar lutando a mesma guerra que você. O primeiro inimigo é a dúvida, aquela voz suave que diz: você não é capaz. Ela se disfarça de prudência, de realismo, mas sua essência é medo. Dúvida não grita, ela convence. Ela não te impede de andar, apenas te convence a não tentar. É o eco das experiências passadas, das críticas antigas, dos fracassos que se tornaram fantasmas. Mas o que ela esconde é que a confiança nunca vem antes da ação. Ela nasce depois, quando você dá o primeiro passo mesmo com as pernas tremendo. Assim como o monge que atravessa a ponte que balança, você percebe que o problema nunca foi o mundo, foi o tremor da sua própria mente. A dúvida não é inimiga da verdade, é o disfarce do medo. E o antídoto é simples, embora difícil: agir mesmo sem garantia, caminhar mesmo sem certeza. É assim que a ponte se estabiliza e o não posso se transforma em eu consegui. O segundo inimigo é o medo, o mestre das ilusões. Ele não vive no presente, vive nas projeções. É a dor que ainda não aconteceu, o desastre que sua mente ensaia antes mesmo do primeiro ato. O medo é um artista talentoso, pinta cenários terríveis e os faz parecer reais. Ele te convence a desistir antes mesmo de tentar, te faz acreditar que o futuro é uma armadilha pronta para engolir qualquer sonho. Mas o medo não é um aviso divino, é uma previsão falsa. Ele não protege, paralisa. O segredo é simples e ancestral. O medo só sobrevive quando você o alimenta com o futuro. Quando você retorna ao agora, à respiração, ao momento, ao corpo que está vivo, ele se dissolve como névoa ao sol. Assim ensinava o Buda: enquanto o agora for sua morada, nenhum medo poderá te dominar. O medo é a sombra do que ainda não existe. E se você permanecer na luz do presente, ele não terá onde se esconder. O terceiro inimigo é a preguiça, o ladrão silencioso do propósito. Não é o cansaço do corpo, é o esquecimento da alma. Ela sussurra: descansa um pouco mais, amanhã será melhor. E quando você percebe, os sonhos estão mofando nas gavetas do tempo. A preguiça não nasce da falta de força, mas da falta de porquê. Quando o propósito enfraquece, até levantar da cama parece uma guerra. É por isso que os mestres antigos diziam: lembrar o motivo é despertar o movimento. Quando você se recorda do que realmente importa, o corpo segue o espírito. A disciplina tão temida é apenas amor disfarçado, o amor pelo seu futuro eu, aquele que depende do que você faz hoje. Portanto, não espere se sentir pronto. O monge não treina porque quer, ele treina porque prometeu. E você também pode cumprir sua promessa.
levantar, agir e reacender o fogo do propósito. Porque a preguiça não morre quando você descansa, ela morre quando você decide continuar, mesmo cansado. O quarto inimigo é a arrogância, o veneno sutil da mente. Diferente dos outros, ela não se disfarça de medo, se disfarça de certeza. A arrogância é o momento em que você acredita que já sabe o suficiente, que já chegou longe o bastante. E nesse instante, o crescimento morre. É como o copo cheio do velho conto zen. Enquanto estiver transbordando de opiniões, não haverá espaço para a sabedoria. A humildade é a chave que abre as portas do infinito, porque só quem admite não saber é capaz de aprender. Os mais sábios não são os que dominam o caminho, mas os que continuam caminhando. O verdadeiro mestre é o eterno aprendiz. Quando você cala o ego e permite que a vida te ensine, até o vento se torna professor. E quando você aprende a ouvir, descobre que o silêncio ensina mais do que qualquer palavra. O quinto inimigo é a distração, o ladrão invisível da existência. Ela não te ataca, te embala. Rouba minutos, depois horas, depois anos inteiros. Um toque no celular, um vídeo, uma rolagem infinita e o presente se esvai como fumaça. A distração é traiçoeira, porque parece inocente, mas é ela quem arranca o sabor da vida. Estar distraído é existir, mas não viver. Você come sem saborear, fala sem ouvir, respira sem sentir. E o tempo implacável continua a correr. O antídoto é o retorno, o ato simples e sagrado de estar presente. Uma respiração consciente, um olhar atento, uma pausa curta e você volta. Um monge dizia: um único suspiro consciente pode salvar um dia inteiro. Quando você recupera a atenção, recupera a própria vida. Porque onde está a sua atenção, ali está a sua alma. Por isso, se este vídeo já te fez refletir até aqui, respire fundo e lembre-se, o poder de mudar não está em amanhã, está em agora. Então curta este vídeo, se inscreva e compartilhe com alguém que precise despertar o foco da própria vida. Porque ao dividir sabedoria, você reforça a sua. E por fim, o sexto inimigo, o apego, o mais silencioso e o mais doloroso de todos. O apego nasce da ilusão de que podemos controlar o que é passageiro. Ele se veste de amor, mas é medo, se disfarça de cuidado, mas é prisão. O apego não quer proteger, quer possuir. E ao tentar segurar o que deve ir, você se afoga junto com aquilo que se despede. É o peso de um passado que já não existe, o medo de um futuro sem garantias. O Buda dizia que o sofrimento nasce do apego, porque tudo que existe está em constante mudança. Nada é fixo, nada é permanente, nem a dor, nem a alegria, nem as pessoas. Soltar não é desistir, é libertar. É permitir que a vida siga seu curso, como o rio que flui sem resistir às pedras. Quando você aprende a soltar, percebe que nunca perdeu nada, apenas deixou ir o que já não cabia mais. E é nesse espaço vazio que o novo floresce. O apego é o último dos inimigos, porque é a raiz dos demais. Dúvida, medo, preguiça, arrogância e distração nascem dele, da vontade de segurar o que já foi, de controlar o que não é possível controlar. Quando você entende que tudo muda, o inimigo se rende. O verdadeiro poder não está em segurar, está em permitir que a vida se mova. E você junto com ela. Esses 6 inimigos não vivem do lado de fora. Eles moram dentro, nas frestas do pensamento, nos silêncios entre um suspiro e outro. Mas a boa notícia é que, assim como foram criados, podem ser desfeitos. Nenhum deles é invencível, porque todos se alimentam da inconsciência. E a consciência é a espada mais afiada que você possui. Cada vez que você observa um pensamento, em vez de acreditar nele, você vence. Cada vez que respira antes de reagir, você vence. Cada vez que age apesar do medo, você vence. E cada pequena vitória interna é um passo a mais rumo à liberdade.
A verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, sempre foi contra as correntes invisíveis dentro de você. Dúvida, medo, preguiça, arrogância, distração e apego. Todos eles tentam te convencer de que é mais seguro não mudar. Mas o crescimento é desconfortável, porque é o nascimento de um novo eu. Então, quando o dia amanhecer e a voz do medo tentar te deter, lembre-se, o campo está dentro e a arma é a consciência. Respire, levante e siga, porque cada passo que você dá, mesmo tremendo, é uma vitória sobre o inimigo que mais importa aquele que vive em você. E se esta mensagem te tocou, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Deixe o like, se inscreva e continue comigo nessa caminhada. Porque a liberdade que você busca não está em vencer o mundo. Ela começa aqui, agora, neste instante dentro de você.